está na casa. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Amém? Versículo 1 diz assim: E chegando à outra margem, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E havendo sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus de longe, correu e adorou. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos o nosso coração na Tua presença nessa noite. Nós sabemos que o Senhor está aqui. Espírito Santo, toma agora cada vida que está aqui nessa noite. Pelo poder, ó Pai, da Tua palavra, Senhor, nós intercedemos agora e clamamos, ó Deus, pela presença do Espírito Santo, que entre agora, Senhor, em cada coração com o Teu poder, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Nós oramos agora, Senhor. Eu clamo, Senhor, ó Pai, agora, que todo espírito imundo, ó Pai, que queira roubar dos nossos corações a Tua palavra, caia por terra agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo, ó Pai. E que cada um que entrou aqui nessa noite venha sair daqui, ó Pai, com a resposta que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, ó Deus, eu repreendo agora toda resistência satânica. Saia em nome de Jesus. Toda resistência humana que não abre o coração para a palavra, em nome de Jesus Cristo, caia por terra agora esse mal, e a palavra que liberta tenha a trazer, ó Pai, transformação em cada vida, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode se assentar. Eu queria que você desse uma linda salva de palmas para Jesus aqui, né? Eu estou feliz com o Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus, Ele tem falado comigo essa semana. E quando Deus tocou no coração do nosso pastor de confiar para pregar aqui o Evangelho, o Espírito Santo já vinha falando comigo em casa. Eu cheguei até a falar para minha esposa: eu posso estar ouvindo coisa, mas parece que o pastor vai me chamar para pregar domingo. Aí minha esposa olhou assim e falou assim: é? Falei: é, mas eu tô crendo que não é coisa minha, não, é coisa de Deus, porque Deus tem uma palavra para a igreja lá. E quando o Espírito Santo começou a falar comigo, eu comecei a meditar na Escritura. Foi quando o pastor mandou a mensagem. E eu sei que o Espírito Santo está aqui. Sabe por que ele fez isso? É porque ele já sabia que você está aqui essa noite para receber a palavra. Talvez você não sabe, mas Deus já está trabalhando há dias para entregar uma grande resposta sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a tua vida. Deus não trabalha de qualquer maneira. Ele vai usando meios, Ele entra aonde a gente nem imagina, Ele age da maneira que a gente nem imagina para manifestar o poder dEle. E o Espírito Santo de Deus começou a ministrar essa palavra para mim, porque ela começa a gerar dentro do meu coração. Primeiro, eu sou exortado pela palavra, edificado pela palavra. E Deus começou a falar comigo. E é interessante que o texto que nós lemos aqui é acerca do Gadareno. Quantas das vezes nós já ouvimos uma mensagem falando sobre esse homem? A palavra de Deus vai dizer que esse homem estava numa cidade de Gadara, do lado oposto do mar da Galileia. De um lado da cidade, Jesus estava em Cafarnaum, de um lado do rio. Do outro lado estava um homem cheio de espírito imundo.
E Jesus, na cidade de Cafarnaum, onde era a sua localização central do ministério de Jesus, Jesus estava realizando grandes prodígios e maravilhas na cidade. E de repente Jesus começa a andar com os discípulos. E de repente começa a aparecer pessoas e vai entrando vidas na cidade. E de repente, quando ele percebe, já tem uma multidão ao redor dele. E todos querendo atento ouvir as palavras de Jesus. Jesus entra em um local como esse, uma sinagoga, aonde ele pregava o evangelho. E Jesus passava por várias cidades anunciando as boas novas. E quando ele entra nessa cidade de Cafarnaum, ele entra dentro da sinagoga e de repente aquela multidão acompanhando de tal maneira que os discípulos entram dentro da sinagoga e começam a dizer: mestre, a sua família está doidinho para te ver. A sua família está lá fora, a sua mãe e os seus irmãos. Jesus, olhando para os discípulos que estavam ao redor dele e olhando aquela multidão, ele declara: a minha família é todo aquele que faz a vontade daquele que me enviou. Jesus, ele estava mais preocupado em agradar o céu, em executar a obra da salvação. E de repente Jesus começa a pregar naquela região. E dentro da cidade, Jesus anunciando e realizando grandes milagres. E Deus agora move o coração de jovens. A palavra de Deus vai dizer assim que pega 4 jovens e vê um homem que está prostrado no chão, há muito tempo sofrendo com uma enfermidade. E eles querendo encontrar Jesus no meio do caminho, mas de repente eles veem que a multidão ultrapassava, não dava lugar para eles ir até Jesus. E eles ouvem falar: Jesus está dentro da sinagoga. Aqueles meninos começam a tentar entrar dentro da sinagoga e não conseguem entrar. E eles olhando aquela situação e olhando aquele homem que estava precisando de um milagre, precisando de uma libertação e uma mudança na vida dele, eles não se conformaram em ver aquele homem prostrado. E o coração deles começa a encher de fé, de tal modo que agora eles só existe uma maneira de ir até Jesus. E eles olhando para o outro: de que maneira? Vamos aqui, encosta no cantinho da porta, vamos aqui pelo cantinho do muro, está vendo esse caminho? Vamos subir no telhado. Como assim? No telhado, vamos olhar aqui. Porque as casas de antigamente, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver lá no Maranhão. Eu fui para o Maranhão alguns anos atrás pregar lá, e eu me lembro que eu fui pregar numa casinha que tinha palha no telhado. Era uma casa de palha e o chão batido de terra. E olhando aquela casa, você percebe que há uma facilidade de abrir um buraco no telhado. E aqueles homens agora começam a andar no telhado e eles observam onde Jesus está. Está no meio da multidão. Talvez você não entendeu ainda. Aonde Jesus está no meio da sinagoga? Está no meio da multidão. Aí eles olham e falam assim: se ele está no meio da multidão, então vamos caminhar. E ele chega, imagina a dificuldade de levar 4 homens carregando um homem acamado numa cama. E eles abrem um buraco no telhado e de repente aquele homem começa a descer na frente de Jesus. E aquele homem, Jesus para, observando toda aquela cena, começa a olhar e vê a fé que moveu o coração daqueles homens. E de repente Jesus dá encontro com aquele rapaz. E Jesus tira ele daquela opressão que vivia há anos. E de repente Jesus agora libera a palavra de cura. Aquele homem se levanta, é curado. E todos se vai ficar maravilhado com aquilo que Jesus estava fazendo. E eu quero dessa noite já entregar o que Jesus está falando no meu coração. Talvez você não está entendendo. Deus está levantando 1, levantando 2, levantando 3, 4, para chegar na sua casa, aonde você não está tendo força mais para caminhar. E eles estão pegando você pelo braço e dizendo: ei, vamos para a casa do Senhor. Por quê? Porque lá no meio do povo, Jesus Cristo de Nazaré vai mudar a história da sua vida. E de repente
Agora Jesus opera o milagre dentro da cidade. E a fama de Jesus começa a se espalhar. Jesus pega no meio do povo, sai para fora da sinagoga. E de repente, imaginando ele, o povo vai embora. E cada vez chegava mais gente, cada vez vinha mais pessoas. Jesus agora vai para a beira do mar. E ele pega um barco que servia de plataforma para as suas pregações. E ele começa a entrar dentro do barco e começa a anunciar as boas novas. E começa a pregar o evangelho. E é interessante que quando Jesus falou comigo acerca disso, Jesus começa a falar diante do público. Saiu um homem para semear. E Jesus falava muitas vezes por parábolas. E de repente ele passou, e no meio da semeadura ele deixa cair a semente no meio do caminho. E a semente cai no meio dos pedregais, no meio das pedras. Mas de repente Jesus começa a dizer: mas logo sai o sol e queima-se, porque não tem raiz seca. Sabe o que Jesus está dizendo para o público? Ele está dizendo para a multidão: muitas das vezes você entra dentro da igreja e ouve a palavra do Senhor, mas a palavra ela entra na sua mente, e quando ela está descendo para o coração para produzir vida, logo vem Satanás. Quando você sai de dentro da igreja, você ouviu a palavra foi liberada de cura, de libertação, de restauração para o meio da sua família, da sua casa. Mas quando chega lá fora, porque ser crente dentro da igreja é bonito demais, dá a paz do Senhor para o teu irmão e falar: eu te amo aqui dentro, é lindo demais. Difícil é encontrar os quatro que no meio da multidão sai para fora e entra por outro ângulo para poder levar em Jesus, seja qual for a situação. Jesus Cristo vai levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, movidos de compaixão, de unção de Deus, para te levar até Jesus hoje. Jesus começa a dizer que essa semente, ela é semeada. Quando vem Satanás, ele rouba do coração das pessoas. E da mesma maneira, aquele que recebe a semente, a palavra de Deus vai dizer, o outro recebeu a semente e cai no meio dos espinhos. E Jesus está pregando para o povo. Ele diz assim que vindo, crescendo a semente, logo os espinhos começam a sufocar a pessoa. E de repente aquilo que era para produzir vida começa a sufocar de tal modo que mata aquela semente que estava para germinar no seu coração. E Jesus começa a dizer que essa semente que recebe entre espinhos, ouvem a palavra. A semente é a palavra, mas os cuidados desse mundo e os enganos da riqueza e as ambições e as coisas estranhas sufoca a palavra e não produzida. Sabe o que Deus estava dizendo para o público? Era que o povo tinha que, para receber algo extraordinário de Deus, primeiro era a palavra de Deus no seu coração. A palavra de Deus vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas as pessoas, elas querem libertação, mas deixa que os cuidados dessa vida começam a sufocar aquilo que Jesus quer trazer de mudança. As riquezas dessa vida, sabe o que é isso? É pessoas que dão mais ênfase ao seu trabalho do que aos pés da cruz. São pessoas que se preocupam muito mais em agradar as pessoas do que agradar a Deus. Os espinhos nada mais é colocar o seu coração nas riquezas e nas coisas terrenas, esquecendo da palavra que Jesus foi liberado para a sua vida e quer produzir vida. Entra dentro da igreja, ouve a palavra, ela é muito boa, Deus falou comigo, oh glória, aleluia. Mas quando sai lá fora, parece que nada acontece. Aí Jesus começa a ministrar ao povo, e Jesus vai falar da terceira semente que cai, mas ela cai numa terra boa. Ele vai e diz assim, que essa semente, ela cai numa terra boa, e aquele que recebe a semente que cai na terra boa,
ele recebe e dão fruto. E aí ele libera uma palavra profética que, como ele libera e faz sentido com as escrituras. Jesus fala assim, ó: não busqueis os tesouros dessa terra, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas dessa vida vai ser acrescentada na sua. E aí a semente que ele fala é a palavra. Ele vai dizer assim: aquele que recebe a semente numa terra boa, num coração bom, num coração que abre para a palavra de Deus e deixa Jesus entrar para mudar a vida da pessoa, ele libera a palavra dizendo assim, ó: aquele que ouve a palavra e recebe, dão fruto. Aí ele começa a dizer: um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. A promessa de Deus é muito maior do que a sua vida. E eu quero declarar sobre a sua vida que as coisas dessa terra, as coisas desse mundo, a tribulação, a dor, a angústia, o desespero no meio da família, as drogas, o álcool, a maconha, a prostituição, nada disso tem o poder de vir para matar a semente que Jesus vai produzir sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua história. As coisas vão começar a mudar. Amadacandaraia. Deus está entrando na casa hoje. Aramaia Candaraia. Deus está querendo semear no meio da sua família. Jesus quer produzir vida lá no meio do seu marido. Jesus quer produzir vida no meio do filho, da filha. Que você fala: vamos para a casa do Senhor. E parece que entra aqui, sai aqui. Mas de repente Jesus está andando no meio do povo para mudar a história. E vai acontecer milagres. Jesus começa a pregar ao povo. Quando ele entra no barquinho, de repente ele olha para a multidão e vendo aquela tão grande, o povo desesperado. Todo mundo queria estar do lado de Jesus. Todo mundo queria chegar perto de Jesus. Imagina só, você vê Jesus pessoalmente. Alguns querem ficar com Jesus. É como Marta e Maria. Maria estava ali aos pés de Jesus. Marta diante das coisas da vida. Marta estava com a vassoura na mão e dizendo assim, pensando com ela. Imagina Marta dentro de casa, as coisas para fazer, e ela pensando: ô Jesus, toca no coração dessa mulher aí, para ela me ajudar. Ô Jesus, toca no coração dela para ela largar um pouquinho aí o Senhor e vir aqui lavar uma louça, fazer alguma coisa. Aí Jesus começa a mostrar para Marta que as coisas dessa vida nunca pode ser mais importante do que estar ao pé de Jesus. A dificuldade que você está passando não pode sufocar o milagre que Deus está preparando para a sua vida lá na frente. A bênção que Deus está preparando é tão grande que você está olhando e falando assim: parece que não vai acontecer nada, mas eu quero declarar em nome de Jesus: a semente de Deus vai produzir vida. Nós somos uma igreja e esse ano que nós estamos aqui é o ano da produzir semente. Eu quero declarar em nome de Jesus: almas irão diante da tua vida e você vai ser cheio de autoridade espiritual de tal modo, e Deus vai te usar para ganhar a sua família. Deus vai usar a sua vida para ganhar aquele no emprego, aonde você passar, a presença de Deus vai te acompanhar. Amadacandarai. Deus começa a tocar no povo de Cafarnaum e todos querem estar diante de Jesus. Todos querem ouvir os ensinamentos de Jesus. De repente Jesus para no momento e dá aquele estralo. E ele olha para os discípulos e fala: ei, entra no barco e nós vamos passar para o outro lado do mar da Galileia. Entram no barco. Imagina os discípulos olhando aquela multidão. Mestre, o tanto de gente que tem aqui dentro. Você vai abandonar esse povo? O povo quer ser curado, quer ser liberto, quer ser transformado. E o que o Senhor vai fazer lá do outro lado? Imagina os discípulos indagando aquela situação. Imagina os discípulos vendo Jesus ali sendo movido de tanta compaixão e de amor.
Jesus já estava vendo além do que eles estavam vendo. Aquilo que é ministrado aqui sempre do nosso pastor, e eu tenho custado e aprendido isso e colocado no meu coração, que nós temos que olhar para a situação e colocar no nosso coração aquilo que produz vida, aquilo que produz mudança para a nossa vida. Porque se a gente começar a olhar para a situação que muitas vezes a gente está passando, sabe o que acontece? Muitos se tranca dentro de um quarto, entra numa depressão, e não é porque quer entrar na depressão, é porque está dando mais ênfase à semente no meio dos espinhos, é porque está dando mais ênfase à tribulação que está acontecendo na vida, e não está dando crédito na palavra que Jesus quer florescer, quer fazer vida. E muitas das vezes a palavra acontece como aconteceu com Elias. Elias, homem de Deus, cheio do poder de Deus, orava, o céu se fechava, não chovia. 3 anos e meio, orou, a água desce do céu, orou, o fogo de Deus desceu, mas por causa de uma palavra mal colocada, uma palavra de confronto, dizendo: ei, avise lá Jezabel, oh meu Deus do céu, venha repreender essa Jezabel do meio do povo de Deus, que usa a palavra de Deus para confrontar a vida das pessoas. E quando eu falo de Jezabel, não estou falando só de mulher não, porque tem muito homem mau caráter que usa a boca para falar mal do povo e está matando vidas, enquanto Jesus quer gerar vidas para o reino de Deus. E por causa de uma palavra, sabe o que está acontecendo? Tem um monte de gente saindo da igreja, tem um monte de gente abandonando a fé, tem um monte de gente que quer ouvir uma palavra de conforto e de mudança, e vai lá com a palavra contrária, vai morrer, não vai dar certo. Ah, eu tenho esse plano aqui. Eu vou te contar um segredo: nunca fale dos seus sonhos para pessoas, fale para o Senhor. Não é todo mundo que suporta ouvir um sonho seu. Talvez você tenha um sonho de conquistar uma casa, um carro, ou às vezes no seu ministério, e ouvindo alguns dizem assim: ah, será que vai chegar? Um dia eu disse assim: vou pregar, irmão, ainda em muitos lugares aí, vou pregar em ginásio, vou pregar em cruzadas. Ah, é, irmão? Ah, que feio, hein? Falei: vou, porque eu tenho uma promessa e me agarro na promessa de Deus, e quem pode soprar o nome é só Jesus, e eu ando com Ele, então eu estou no caminho correto. Não dá ouvido às pessoas, dá ouvido a Jesus. A única pessoa que eu aconselho a você: quer contar? Quer chegar, contar algo que você quer que aconteça? Procura o seu pastor. A palavra de Deus diz assim: imitai a fé, a vida dos vossos pastores. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Olha para a vida dos seus pastores, porque eles velam pela sua alma. É uma mudança de vida. Senta com o seu pastor e fala: pastor, tá doendo, pastor. Ele vai estender a mão dele, e Deus vai entrar na causa junto com você, porque tudo que dois ligar na terra vai ser ligado no céu. Uma multidão não precisa ouvir, quem precisa ouvir é só você e Jesus e seu pastor, meu irmão. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus entra no barco. Quando ele entra dentro do barco, os discípulos, Jesus está indo para o outro lado da cidade. Jesus está indo ao caminho de Decápolis. Ele entra na primeira cidade de Gadara, e aqueles discípulos sem entender nada. Eles olharam de um lado uma multidão querendo ouvir a palavra de Jesus ser curado. Do outro lado, parece que não tem nada, não tem ninguém. Mas Jesus estava movido de compaixão por causa de uma alma que estava do lado de lá. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Jesus, é importante a sua família, tá? Aramadacandaraia. É importante o seu filho, viu? Aramadacandaraia. Para Jesus é importante. Talvez para o povo está dizendo: vai morrer nas drogas. Mas Jesus está dizendo: eles não sabem, mas já estou dentro do barco com você. Nós estamos ultrapassando a tempestade junto e você não está vendo. Jesus está dizendo aqui que tem vidas que está querendo uma mudança e está olhando e falando assim: meu Deus, eu estou sozinho, parece que não vai acontecer mais nada. Jesus está dizendo: ei, dá uma olhadinha para o canto do barco. Jesus estava no cantinho do barco com uma almofada. Alguns historiadores dizem que ele estava deitado.
Sabe o que Jesus começa a acontecer? Jesus no cantinho do barco, com uma almofada tranquila, começa a vir uma grande tempestade. Imagina os discípulos olhando aquela situação. Pedro, bruto do jeito que era, tão bruto que por nada queria arrancar a orelha de um. E nós encontramos esses no meio da igreja. São discípulos de Jesus. Ninguém vai ser igual ao outro. E nós temos que aprender como comunidade, como igreja, aprender a respeitar aquele que foi chamado por Jesus. E muitas das vezes ele tem um temperamento diferente do teu, mas também é discípulo de Jesus. E aí eles estão dentro do barco, ouvindo, vendo aquela tempestade, as ondas começam a se levantar e de repente começa a entrar água dentro do barco. E começa a entrar água. E começa a entrar água. E começa a dar um desespero, sabe? A luta vai se intensificando. Quem está passando por isso? Levanta a mão. Será que é só eu que estou assim, meu Deus do céu? Parece que o barco vai afundar. Parece que a tribulação vai ser maior do que tudo que está acontecendo. Parece que a dor é maior do que a promessa. E aí as águas começam a entrar dentro do barco. E começa a encher de água. Imagina os discípulos pegando um baldinho e jogando a água para fora. Ei, Simão, corre aí, meu filho. Vamos tirar a água do barco. Ei, Pedro, para de olhar, Pedro. Vamos trabalhar, Pedro. Bora, rapaz, vai logo. Porque Pedro era bruto, irmão. Temperamento. E eles tirando aquela água de dentro do barco. E de repente eles começam a olhar. Jesus está manso e calmo no canto do barco. E aí começa a gerar indagações. Ei, Jesus, parece que não te importa. Quantas pessoas estão dizendo isso para Jesus hoje? Olha para minha dor, pelo amor de Deus, parece que o Senhor não está vendo. É o momento do barco enchendo de água. Parece que eu estou sozinho nessa luta. Jesus está falando na igreja, as pregações. Está batendo na tecla e dizendo: ei, eu estou no barco, pelo amor de Deus, olhe para Jesus. Mas não, a pessoa está olhando para a onda, está entrando para a água, está entrando para as dores, para a tribulação, está olhando para tudo, mas não olha para Jesus. Jesus se levanta. E quando Jesus se levanta, de repente Jesus, ele só dá uma palavra: cala-te, mar. Cessa-te, vento. Ei, meu irmão, você não está entendendo. Quando Jesus se levanta é para operar milagres. Quando Jesus se levanta de um barco é para produzir vida na hora. Satanás sabia que Jesus estava passando para o outro lado. Como assim, irmão? Lá do outro lado tinha um homem endemoniado. A palavra de Deus vai dizer que esse homem era tão terrível, os espíritos que estavam na vida dele era tão intenso, que a Bíblia diz que ele andava nu, para cima e para baixo. E ele morava dentro de sepulcro, dentro do cemitério. Ele estava dentro dos túmulos. Imagina você ver pessoas abrindo sepultura e dormindo dentro da sepultura. Cheio de demônio, cheio de espírito imundo. Mas por causa daquela vida, Jesus estava passando uma grande tempestade. Por causa daquela vida, Jesus largou uma multidão para ir ao encontro dela. Sabe o que Jesus está dizendo? Não desiste não, porque Jesus está num barco e Ele também não quer desistir daquela alma. Não desiste da sua família não. Não desiste do marido não. Não desiste não. Sabe o que está acontecendo? É ação demoníaca. Mas Jesus está entrando no meio da cidade e vai acontecer coisas grandes. Jesus chega. Quando Jesus chega lá na região, rapidamente, aquele homem que estava desesperado, a Bíblia diz que por muitas vezes as pessoas algemaram ele com cadeias, algemaram ele com correntes, com grilhões. E cada um lá dessa cadeia, corrente, ele ia lá e despedaçava. Grilhões, sabe o que é? Aquele ferro mais grosso que você vai dobrando ele até você formar uma cadeia. Botaram ele lá. Quando ele entrou lá dentro, ele praçalhou com a mão.
Sabe o que é isso? Demônio. E as pessoas não acreditam que espíritos malignos podem agir no meio de uma vida. E às vezes a pessoa está olhando para a pessoa e dizendo: mas é um satanás, um cara desse? Não é um demônio uma pessoa dessa que só sabe aprontar? Não é uma pessoa terrível essa? Ei, não olha para quem está usando ela, olhe para a pessoa com amor e repreenda. Tem a autoridade de Deus para mandar esse espírito imundo embora. Quando a situação começar a apertar na sua casa e a tribulação começar a ser intensa e você começar a perceber, o pastor Natanael falou uma vez aqui, que uma vez ele viu lá que estava começando uma contendinha ali, o diabo começando a querer se mandar no meio dos filhos lá. O que ele fez? Satanás, pega a sua tralha e sai! Foi assim que ele falou, foi desse jeitinho aqui. Eu aprendi, esses dias lá a tribulação começou, lá eu vi que o meu filho começou a ficar agitado além do normal que ele fica. Eu falei: Satanás, pega a sua tralha, seu maldito, sai da minha casa, sai da minha família, sai daqui agora! Sabe o que aconteceu? O menino acalmou, sentou no sofá. Eu comecei a entender. Tem coisa que é doença, mas tem coisa que é ação demoníaca. E sabe o que acontece? O diabo começa a se andar dentro da casa. Muitas das vezes não está nem na pessoa, está no ambiente. E você não está percebendo. Mas Deus vai te dar autoridade espiritual. E esse espírito imundo vai ter que sair do meio da sua casa. E o espírito imundo na vida daquele homem, quando ele vê Jesus ao longe, na região, talvez você não saiba que nessa região onde nós estamos, existe um principado, uma potestade, hostes espirituais da maldade agindo. E qual é o papel da igreja? Orar. Orar para quê? Em nome de Jesus, caia todo principado. Em nome de Jesus, caia toda potestade. Quem está comigo, levanta a mão, vai repreendendo. Toda potestade maligna, saia. Declara comigo, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Deus vai entrar com providência no meio dessa igreja. Existe uma palavra profética que foi entregado aqui nesse altar, dizendo: Deus estava entregando essa região, a comunidade, gerando vida. Quem crê? Nós vamos ganhar alma nessa região. Nós vamos ganhar famílias que estão sofrendo aqui. Espírito imundo agindo na vida daquele homem, de tal maneira que aquele homem ficava tão desesperado, ninguém conseguia contê-lo. E de repente, quando acontece uma situação, Jesus chega no meio da cidade. Quando ele chega, aquele espírito imundo, vendo Jesus de longe, corre e adora. E se prostra diante de Jesus na hora. E sabe o que eu aprendo com isso? É que muitas das vezes o diabo consegue reconhecer a soberania de Jesus. E muito cristão não consegue. O diabo treme e estremece, diz a palavra de Deus, diante de Jesus. Muita gente, eu falo muito, não teme Jesus. Sabe por que não teme? Porque Jesus está falando assim, ó: larga essa vida, tenha um compromisso um pouquinho mais sério comigo, começa a mudar de vida aqui. Para de ficar fazendo contenda com o teu marido. É por isso que a luta começa lá, a briga começa, porque você não consegue segurar a língua, minha filha. E aí Jesus está falando: começa a orar. Não é por muito que você vai ganhar o teu marido, mas é no joelho e na oração. Não é por muito que você vai conseguir ganhar a sua esposa. Você é sacerdote do lar. E Deus, quando foi repreender Adão e Eva, disse: Adão, cadê você? Não falou Eva. Você é o sacerdote da casa e Deus vai prestar conta com você. Você precisa ter uma vida melhor de oração, uma vida de busca. Aí é o sacerdote da casa. Aí acontece o que aconteceu comigo essa semana. Uma pessoa me liga e fala assim: irmão, pelo amor de Deus, vem aqui na minha casa. Minha filha está vendo demônio. Minha filha está vendo o diabo andando para cima e para baixo, para lá e para cá, para lá e para cá. De manhã me ajeitei, falei: estou indo. E o Espírito Santo de Deus falou para ele: não vai. Não vai agora.
espera mais um pouco. Sabe que hora que eu fui bater lá? 4, 10 horas da noite. Quer Jesus? Quer. Então agora tava no conforto, tava chovendo, tava frio, tava debaixo do cobertor. Ô filho, tudo bem? Tudo? Tá na vez? Tô. Onde você tá? Tô em casa. Aonde? Tô aqui com a minha família debaixo do cobertor. Então abre a porta que nós vamos orar e botar o bicho para correr agora. Agora. Aí Jesus começa a ensinar que muitas das vezes você não tem que ligar para o irmão, você tem que ter autoridade espiritual. Ela é dada para todos os cristãos, por menos cristão que você seja. Talvez você fale assim, ó, eu não vou orar, sabe por quê? Porque eu estou no pecado. Muda de vida, que o demônio vai sair do meio da tua parentela. Muda de vida, que Jesus vai entrar lá e vai botar ele para correr. Porque é o que faz, não é eu, não é o pastor, não é a irmã. Claro que tem muito cristão que é novo, convertido e não entende. Aí tem que correr e ligar. Irmão, liga pro teu pastor, liga pra mim, liga pros obreiros. Fala, ei, pelo amor de Deus, corre aqui na minha casa. Mas se você é um crente que já é batizado, cheio do Espírito Santo, que está aqui, gosta de falar mal dos outros, mas na hora de expulsar os demônios está com medo, vai orar, pois você precisa de autoridade espiritual, e Deus dá. A Bíblia diz, os sinais seguirão aos que crêem. Em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome curarão os enfermos. Quem quer receber essa promessa, irmão? Quem quer isso na sua vida? Deus vai operar maravilhas. Sabe por que Deus está falando isso? Não é para te acusar, não é para isso, porque o diabo já está agindo aí. Olha o diabo soprando aí, está falando de mim? Não, estou falando de você. Eu estou falando assim, ó, tenha autoridade espiritual, porque Deus quer te usar além do que você está imaginando. Jesus entrou na cidade, o diabo reconheceu, os demônios reconheceram. E de repente agora Jesus fala assim, ó, quem é que está aí? Qual é teu nome? Legião. Legião, sabe o que era? Ele estava querendo dizer? Legião era os romanos que estavam no domínio de Jerusalém, de Israel. Cada legião de soldado era 6.000 soldados. Quando aquele demônio fala para Jesus assim, ó, quem é você? Qual é o teu nome? Jesus perguntando. Legião. Tentando intimidar Jesus, né? Quem é você? Legião. Ah, você é legião? Mas eu te reconheço com outro nome. Espírito imundo. Sai desse homem agora. A autoridade espiritual Deus deu para o cristão também, irmão. Você precisa entender e saber qual é a sua posição no mundo espiritual. Porque o diabo vai querer te chacotear, vai querer zombar de você até você aprender. Quando você aprender que vier a primeira tribulação, você fala, espírito imundo, em nome de Jesus sai. Espírito imundo sai do meu filho. Espírito imundo sai da minha esposa. Tem hora que tem que orar. Aí você fala assim, mas minha esposa é crente, irmão. Meu marido é crente. É verdade. Pedro era discípulo de Jesus. Quando falou que não devia, Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Está pensando que tem crente, irmão, que é mais ousado que o diabo? Porque às vezes eu penso comigo que o diabo deve olhar e falar assim, sai de mim, Maria, não sei o que. O diabo falando isso. De tão mal que a pessoa é. O diabo olha ali, tudo quer colocar na minha conta, né? Mas o infeliz lá apronta mais do que eu e coloca a culpa em mim. É brincadeira um negócio desse? É, porque é muito fácil colocar a culpa no diabo do que mudar de vida. É assim? Aí o que acontece? Quando aquele espírito imundo reconhece a soberania de Jesus, Jesus ordena, sai dele. O diabo saiu. Só que antes dele sair, ele começa a dizer, ei Jesus, eu rogo, deixa a gente entrar nos porcos. Naquela manada que está passando ali do outro lado, 2.000 porcos. Aí Jesus permite. Vai. E aqueles espíritos malignos era tão terrível que entrou nos 2.000 porcos. Imagina, 3 demônios em cada porco. Eles ficaram desesperados, os porcos, e se jogaram de precipício abaixo e caíram no meio das águas e morreram afogados. Aí olha o que acontece aqui. E os que apacentavam os porcos fugiram
e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muita gente para ver aquilo que tinha acontecido. Jesus atraindo a multidão: deixa os porcos cair lá. Aí aqueles que cuidam de porcos, eu consegui identificar aqui, é o fofoqueiro. Saiu correndo e dizendo: ei, entrou um homem na cidade que botou um monte de porcos para morrer. Não estava preocupado com aquele que estava sendo liberto. Não estava não, porque se tivesse, tinha feito alguma coisa, tinha atravessado o mar da Galileia e ido até Jesus falar: ô Jesus, tem um homem precisando de libertação lá do outro lado também. Eles estavam preocupados mais com os porcos. Quem é o porco, irmão? O porco muitas vezes, sabe o que é? As coisas dessa vida. Dá mais ênfase, sabe por quê? Era um local onde Jesus ainda não tinha entrado. Era um lugar gentílico. E aí aquele lugar gentílico, o que acontecia? Não se ouvia falar ainda da palavra de Deus como era em Cafarnaum. E aqueles homens lá cultivavam a cultura dos porcos. Cuidava, tinha manada. Porco é um bicho tão terrível que ele precisa, sabe do que para crescer e multiplicar? Sujeira, imundícia. Aí aquele que cuida de porco é aquele que está, muitas vezes, eu vou falar, eu vou ter que falar. Eu não perco a essência do meu ministério. Deus me fez assim e eu vou ter que continuar assim até Jesus me chamar. Muitas das vezes aqueles que cuidam de porco é aquele que fala assim, ó, olha lá, tá pensando que é alguma coisa dentro da igreja, ó. Olha lá, chegou ontem, já quer tomar posto, né? Tá cuidando de porco, né? Tá mais preocupado com o cargo do que com a obra de Deus, né? Tá mais preocupado de subir na plataforma. Eu quero te falar uma coisa: Jesus teve que descer da plataforma para pregar, e você não pode descer para ir para o meio do povo? É muito bonito subir no altar e pregar uma mensagem aqui em cima, é ou não é? É bonito, mas é mais bonito você se preocupar com as vidas lá embaixo também. É bonito pregar aqui em cima e falar: ei, Jesus está curando, está salvando, está libertando, oh glória! Aí posta no Facebook: preguei na GP. E aí quando o pastor fala assim: ô, vamos ali visitar fulano. Ih, pastor, hoje não dá. Por quê? Ah, estou com uma dorzinha aqui, estou com uma coisinha ali, estou com uma coisinha lá. Mas nunca se preocupa com as almas, mas quer subir na plataforma. Jesus está dizendo: desça na casa do oleiro, para que ele restaure a sua vida. Aquele que cuida de porco muitas vezes traz mal para o meio da igreja, alimenta com sujeira. Sabe o que é? Aquele que começa a plantar inimizade no meio dos irmãos, aquele que não tem concordância com a igreja. Eu vou contar aqui, olha que o Espírito Santo de Deus mandou quentinho do céu aqui, ó, desceu agora, eu vou ter que falar. Olha o que acontece: o pastor convoca a igreja: vamos comprar o terreno da igreja, sim ou não, igreja? Sim. Só que aí aquele que alimenta porco, aí o pastor fala assim: ei, vamos lançar o desafio agora. Você que pode, vem aqui na frente e nós vamos montar um desafio aqui para fazer o voto. Aquele que alimenta de porco: vai não, viu? Ó, vai não, viu? É muita coisa, você não vai dar conta. Aí Deus está tocando no seu coração: entra no desafio. Aí aquele que alimenta porco: você não sabe o que é que vai acontecer. O dia de amanhã pertence ao Senhor até na sua vida. Aí aquele que alimenta porco começa a implantar coisas erradas, e Deus está querendo operar um milagre no meio da igreja, e aquele que alimenta porco está querendo trazer sujeira. Aí Jesus começa só a olhar para mim e para você. Estou terminando já, 5 minutos. De repente, aqueles homens vão lá e anunciam no meio da multidão o que tinha acontecido com os porcos, não com aquele que estava sendo liberto. E quando a multidão chega lá e vê Jesus, aquele homem está em perfeito estado de consciência, vestido e ouvindo as palavras de Jesus. Oh, maravilha!
Começa a olhar agora para a sua família e olhando o seu marido sentado na cadeira, vestido e cheio do Espírito Santo e ouvindo a palavra de Deus. Começa a olhar o seu filho que está no meio da droga, que parece que não vai acontecer nada, mas ele vestido, cheio da presença de Deus e ouvindo a palavra de Jesus aqui na igreja. Aí as pessoas começaram a se incomodar por causa do lucro, por causa do dinheiro. Aí olha o que eles começam a dizer: por causa dessas coisas dessa vida, as pessoas estão largando Jesus. Eu não quero Jesus na minha vida não, porque eu sou novo. Eu não quero Jesus na minha vida não, porque você não quer? Porque ainda estou lá no sambão, ainda gosto de uma... Ei, meu filho, quem pode te libertar é Jesus, não é eu, nem o pastor Maurício, nem os obreiros, é Jesus de Nazaré. Se você deixar ele entrar na sua vida, você vai cair em si, e as escamas que estão tampando a tua visão, vai cair por terra, e Deus vai restaurar a sua vida, e você nunca mais será o mesmo. Você está pensando que tem vida? Eu usava droga, bebia cachaça, na minha casa tinha uma adeguinha lá, não sei quem frequentava a minha casa, mas mais tempo tinha lá. Entrava, ei, quer um uísque? Quer uma tequila? Tequila, rapaz, do México, bebe aí, Satanás. Era assim, irmão. Mas quando Jesus entrou na minha vida, sabe o que aconteceu? Eu caí em si, em perfeito juízo. Estava como endemoniado, largado na rua, andava para todo lado, falava mal de todo mundo, enchia minha cabeça de droga, de cachaça. Ei, Jesus quer libertar a sua vida, quer mudar a tua história, mas você precisa ir adorar o Senhor. Deixar Jesus entrar na sua vida. Quando aquele homem recebe a palavra de libertação, as pessoas que estavam em volta começaram a pedir que Jesus saísse da cidade. Observa isso aqui. As pessoas, por causa das coisas dessa terra, pediram que Jesus saísse do meio deles. Não queremos o Senhor aqui. Muitas vezes, no íntimo do seu coração, talvez não fala com a boca, mas no coração está dizendo: não quero Jesus na minha vida. No íntimo do coração está dizendo: não quero mudança agora. No íntimo do coração está dizendo: não é o tempo agora, eu não quero ser crente. Aquele homem teve uma libertação instantânea e Deus mudou a vida dele. Só que sabe o que aconteceu? Jesus falou para os discípulos: bora entrar no barco e voltar para onde as pessoas me valorizam. Sabe o que aconteceu? Jesus entrou dentro do barco com os discípulos e saiu. Onde você vai? Vamos para o mar da Galileia e vamos lá para Cafarnaum de novo. Aquele que não quer Jesus, Jesus sai tranquilamente e vai operar maravilha em outros lugares. Mas se você deixar Jesus entrar, Ele vai operar maravilhas no meio da sua casa e da sua família e da sua história. Aquele homem que estava endemoniado, vê Jesus entrando no barco e vendo aquela multidão rejeitando Jesus. A multidão dizendo: não quero você aqui, vai embora da minha vida. Sabe quantas vezes você fala isso para Jesus? Quando você fala assim: não está se preocupando comigo, minha casa está desse jeito, Jesus não faz nada, as coisas não mudam. Sabe o que você está fazendo? Falando assim: Jesus, vai embora da minha casa. Aquele homem que recebeu a libertação na vida dele, vem ele correndo no meio da multidão: Jesus! Jesus! Ei! Deixa eu ir com o Senhor. O povo estava abandonando e querendo que Jesus saísse da cidade. Mas aquele que recebeu um milagre de Deus extraordinário entendeu o propósito. Ei, eu não quero mais sair do lado do meu mestre. Hoje eu caí em certo juízo na minha mente e no coração e produziu vida na minha vida.
Jesus quer tirar você do sepulcro, dessa morte espiritual, e te levar para os braços dele, como foi ministrado aqui pelo pastor Maurício. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrará descanso para vossas almas. Talvez você está desesperado. Jesus está entrando na sua vida, se você deixar. Eu encerro aqui dizendo que aquele homem querendo ir com Jesus, Jesus olha para ele e fala: ei, Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus olha, ele reconheceu. Aí Jesus fala: não. Como assim? Não. Não, Jesus, não. Eu não posso ir com o Senhor para o lado de lá. Eu tenho que ficar no meio desse povo que está rejeitando o Senhor. Jesus olha para ele e diz para ele assim: sim. Agora sabe o que você faz? Vai lá na sua casa, aonde as pessoas te via como endemoniado, e começa a anunciar as maravilhas que Jesus tem feito na sua vida. E aquele homem entendeu o propósito de tal maneira que a Bíblia diz assim, o texto termina dizendo que aquele homem começou a pregar para o familiar, e não somente para os familiares, mas em todo Decápole. O que era Decápole? Decápole vem do grego Deca, 10, Nápoles, cidade. 10 cidades, aquele homem foi enviado para ser um enviado de Jesus, para proclamar salvação e libertação. Se coloque de pé comigo nessa noite. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo, mas Jesus vai produzir uma vida extraordinária na sua hoje. Chegou o dia de uma grande mudança. Aquele homem deixou Jesus entrar e caiu em perfeito estado, de tal modo que Jesus mudou e ele nunca mais foi o mesmo. Quantos querem Jesus na sua vida nessa noite? Quantos querem deixar Jesus entrar? E você está olhando e falando assim: eu não estou conseguindo mudar a minha vida. Jesus vai pegar nas suas mãos e vai falar: eu vou começar a caminhar com você hoje. Eu quero te fazer uma pergunta. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, o que é entregar a vida a Jesus? Reconhecer a soberania dele, prostrar e correr e adorar, e falar: Jesus, entra na minha vida hoje. Quando aquele homem se prostrou e adorou, veio uma grande, extraordinária mudança, não só na vida dele, mas em toda a família, em todos que estavam ao redor dele. Se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje, aceitá-lo como Salvador da sua vida e falar: eu quero dar o primeiro passo para Jesus mudar a minha vida, levanta a sua mão, eu vou orar por você. Levanta a sua mão lá em cima e nós vamos orar por você. Você fala assim: hoje eu quero Jesus. Chegou o dia da mudança na minha vida. Talvez você não vai ter força para caminhar, mas Jesus vai te injetar essa força de tal modo que vai produzir uma grande vida em você. Se você quer Jesus, levanta a mão, eu quero te ver aqui. Faz assim, Jesus. Você quer, mano? Vem aqui que eu vou orar por você. Talvez você não está entendendo o que Jesus está fazendo. Jesus fortalece o coração do homem e traz mudança. Quantos querem esse Jesus na sua vida hoje? Talvez você não está conseguindo mais andar sozinho. Ele quer entrar na cidade por causa de você. Ele quer mudar a história da sua vida hoje. Levanta a sua mão, eu quero orar por você. O Espírito Santo está trabalhando aqui nessa noite. A mudança começa no seu coração. Aramadakanda Aramanaya. Se você quer, levanta a sua mão. Eu vou orar bem aqui na frente. Você, a senhora que está com a mão assim. Isso, vem também. Jesus quer mudar a sua vida. Aplauda Jesus, irmãos.
obreiro aqui. Um obreiro aqui, por favor. Jesus está na casa, Jesus está mudando. Se você não estava tendo força, e você até serviu Jesus e falou assim: mas eu saí, irmão, e não estou conseguindo voltar. Eu não estou conseguindo. Mas eu quero uma mudança na minha vida de qualquer maneira hoje. E eu quero esse Jesus. Levanta a sua mão e vem para frente. Levanta a mão e vem. Jesus quer mudar a sua vida hoje. Aramadacandaramanaya. Levanta a mão e vem. Ó, Deus está trabalhando no meio da igreja, irmão. Você não está entendendo o que está acontecendo aqui nessa noite. A intercessão começa a orar. Deus está trabalhando aqui. Talvez você até entregou a vida a Jesus. Algum tempo caminhou com Ele, mas está difícil. Jesus, eu não consigo mudar a minha vida e retornar. Jesus está te chamando hoje, vem. Vem, Jesus está te chamando, vem, amado. Oh, Sharamanaya, Kandaramanaya. O Espírito e a noiva dizem, vem. E quem tem ouvidos, diga, venha. O Espírito Santo está em nosso meio. Alguém mais quer Jesus? Levanta a mão se você quer e vem, que nós vamos estar orando por vocês nessa noite. Eu queria que vocês que estão aqui na frente, feche seus olhos, faça essa oração comigo, você que está aceitando a Jesus como Salvador. Senhor Jesus, declare comigo aí, as irmãos ajudem-se. Senhor Jesus, perdoa meus pecados, muda a minha vida, me dá força para caminhar. Eu te aceito como Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, desde hoje até o dia que Jesus voltar. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor nessa noite. Deus vai entrar na sua vida e na sua casa. Vamos orar por eles. Estenda a tua mão aqui para frente. Vamos orar por essas vidas, por essas famílias. Senhor amado, em nome de Jesus, na tua presença nós intercedemos agora, Senhor, pela vida do teu filho, por essas moças. E que o Espírito Santo que produz vida, e assim como essa palavra foi ministrada, esse homem entregou a vida a Jesus de tal modo que o Senhor fez dele um enviado, um missionário, e ganhou almas para o teu reino. Eu profetizo em nome de Jesus, diante da tua presença, uma mudança no meio da família, no meio da casa. Salva aqueles que estão necessitados, ó Pai, e venha dar força para eles perseverar na tua presença, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.